Bom, boa tarde, gente. Tudo bem? Bem-vindo ao nosso webinário, Outubro da IA, com a Test Cup. Algumas pessoas a gente já conhece, algumas não, mas é um sempre prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Eu vou passar aqui de slide. Bom, gente, eu vou seguindo aqui. Só um pouquinho dos nossos hosts. Aqui comigo está a Larissa, faz parte também do time comercial, e eu aqui do time comercial da Test Cup também, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato. Aqui está o nosso LinkedIn, caso vocês queiram escanear para saber mais. E agora eu vou explicar um pouquinho da agenda do nosso webinário, tá? A ideia aqui do nosso webinário é que seja bem dinâmico, ou seja, bem interativo com vocês mesmo. Então, em vários momentos da apresentação, a gente vai chamar vocês para interagir com o fluxo, que a gente vai mostrar. Por isso, os microfones são abertos, mas eu peço gentileza que vocês levantem a mão caso vocês queiram falar alguma coisa, tudo bem? A gente conta com a participação de vocês aí, vai ser excelente essa apresentação. Bom, primeiro vamos falar sobre quem somos nós, o que é Test Cup, quem é a gente, se a gente vende licenças ou não, o que é o mês da IA com a Test Cup, um pouquinho da nossa motivação para realizar esse webinário, um pouquinho do fluxo de apresentação e a dinâmica que a gente comentou que vai ser interativo. E também um pouquinho do ClickUp Brain, que é a IA do ClickUp, tá? E depois, mais para o final desse evento, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas e depois um sorteio. Então, ele vale mais que uma caneta e menos que um carro. Então, espero que vocês fiquem ansiosos aí. Bom, gente, o que é Test Cup, tá? A gente é uma consultoria parceira da ClickUp aqui no Brasil e a nossa missão, assim como a da ClickUp, é mudar a forma de como o mundo trabalha. E para isso a gente oferece serviços como treinamentos, projetos, suporte, admin as a service, que a gente chama de gestão de incidentes e melhoria contínua aqui, e a gente também faz a revenda de licenças da plataforma. Então vocês podem contar com a gente para apoiar vocês nessa jornada, tá? A gente sabe que a ClickUp é uma ferramenta de gestão de projetos e processos. Hoje ela é referência no gerenciamento da produtividade como um todo. Ela já abrangeu diversos tipos aí de áreas dentro da ferramenta, integrando funcionalidades como documentos, chat, a IA, e sendo a última que vamos ter com foco nesse evento, tá? Bom, passar um pouquinho aqui para vocês do projeto. O mês de outubro a gente focou nesse recurso que a ClickUp tem investido bastante, que é a IA. Então, a gente está publicando diversos vídeos semanais sobre funcionalidades da inteligência artificial, que vocês podem ver depois no nosso YouTube. Voltou o áudio da Larissa. Tá. A Lari vai continuar aqui agora, perdão, interromper, mas pode mandar bala, Larissa, desculpa. Boa tarde, pessoal. Um prazer ter vocês aqui com a gente, muito legal. Então, hoje a gente vai focar muito em falar da IA do ClickUp. Vocês vão ver a gente falando de vários tipos de funcionalidade, então ClickUp Bots, campos de IA, o IA Note Taker, enfim. E não é só hoje, a gente trabalhou bastante com a IA durante o mês de outubro inteiro, então a gente publicou vários vídeos no nosso canal do YouTube. Daqui a pouco a gente manda o link aqui no chat, mas podem entrar lá, seguir a gente, curtir, compartilhar. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre a plataforma, podem entrar no nosso canal, que vai ter bastante conteúdo lá para vocês. Bom, perfeito, gente. Como mês da IA, eu vou passar aqui alguns casos de uso que a ClickUp pode te auxiliar, tá? Ela apoia em diversos tipos de fluxo, mas a gente separou 3 aqui muito importantes e bem interessantes para mostrar para vocês. O primeiro é o CRM, que é para apoiar na análise de clientes e oportunidades, identificando padrões e até mesmo sugerindo ações estratégicas, tá? Segundo, ali a gente tem o desenvolvimento de software, que ele para auxiliar na análise de entregas, priorização de tarefas e até mesmo levantamento de necessidades de algum produto em específico. Agora a gente tem o RH de recrutamento e seleção, tá? Que é para apoiar na análise de dados de desempenho, identificação de férias, até mesmo se vocês quiserem, o que está aqui no exemplo, recrutamento e seleção, que foi o nosso caso de uso escolhido, e agora a Larissa vai contar um pouquinho para a gente da nossa motivação para realizar esse webinário, tá? Boa. Então, falando um pouco dos diversos fluxos com os quais a gente pode trabalhar com a IA, por que a gente escolheu recrutamento e seleção? Então, quem aqui nunca fez um processo seletivo e acabou nunca recebendo uma resposta, nunca recebendo um feedback? E de um outro lado, a gente tem uma equipe de RH que muitas vezes fica sobrecarregada com volume muito alto de dados, né, que nesses casos são os currículos, para fazer análise e desenvolver uma resposta estruturada e embasada.
Aqui não é tanto sobre o fluxo de RH em si, mas sobre as funcionalidades que a gente vai mostrar, nas quais o ClickUp Brain apoia na análise de dados, organização da informação e automação de tarefas e processos a partir de agentes personalizáveis, que a gente vai mostrar para vocês como funciona. Perfeito, gente. Para mostrar um pouquinho para vocês o fluxo da nossa apresentação, tá? De recrutamento e seleção. Aqui ao lado a gente tem um whiteboard, que é uma view da ClickUp, na qual a gente pode construir diferentes tipos de fluxos, são fluxogramas. Então, se vocês quiserem ficar interessados depois, a gente pode tirar algumas dúvidas para vocês, tá? Eu vou passar aqui para esse fluxograma. Acho que aqui, assim tá bom de vocês verem na tela. Se estiver ruim, pode avisar aí no chat. Como todo fluxo, ele começa por um preenchimento de um formulário, e após esse preenchimento, a IA analisa as respostas desse formulário e compara com a compatibilidade da vaga, tá? Se é compatível ou não. Então, caso não seja, ele não vai ser selecionado. Caso seja, o candidato será encaminhado para uma entrevista, tá? E interessante que nessa entrevista, os agentes de IA vão analisar o currículo do candidato e levantar algumas perguntas para a gente realizar na entrevista. Depois disso, se o candidato não for aprovado, vai ser enviado um e-mail automaticamente para ele, notificando do porquê ele não foi aprovado, tá? E caso ele seja aprovado, vai ter um início aí do onboarding com as tarefas feitas, criadas, né, via IA. E também criando uma documentação desse onboarding, tá? Mas além dessa parte, a gente tem, o colaborador vai começar com um blog, né, com um artigo de um blog. Então, o que ele vai fazer? Esse colaborador novo vai pegar uma transcrição de um vídeo de YouTube, vai pedir para o agente realizar essa tarefa, e quando o agente rodar essa tarefa, o que ele vai fazer? O agente vai pegar essa transcrição e transformar em um artigo do blog, tanto em inglês, português e espanhol, tá? Tem diferentes versões, caso vocês queiram, a gente colocou um prompt para isso. E também o colaborador, se ele quiser, ele pode ali pedir para a IA reescrever o texto, corrigir algumas coisas e resumir, tá? E também a gente vai mostrar nessa apresentação os diferentes tipos da IA que a gente tem aqui, que a gente pode utilizar a versão do ChatGPT, diversas versões do ChatGPT, na verdade, do Claude, do Gemini e assim por diante, tá? Voltando aqui, ele vai ser finalizado e o colaborador vai ser integrado aí com a nossa equipe. Voltando um pouquinho aqui para a apresentação, a Lari vai continuar aqui essa parte. A gente já vai entrar na plataforma, eu só vou passar por mais alguns slides só para explicar a dinâmica do nosso webinário. Então, pessoal, falando um pouquinho, a ideia é que a gente consiga fazer um webinário bem dinâmico para vocês. Então, eu queria até perguntar se está dando para entender, se até agora está fazendo sentido, se alguém tem alguma dúvida. Caso vocês tiverem alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade para levantar a mão ou mandar no chat mesmo, que tem um pessoal da nossa equipe que vai poder ir respondendo. E se vocês quiserem ligar a câmera também, podem ficar à vontade, porque o nosso fluxo é um fluxo de RH, um fluxo bem dinâmico, então a gente vai ter uma dinâmica dentro desse webinário. Vocês vão ser os nossos candidatos para a vaga, e eu vou explicar um pouquinho de como essa dinâmica vai funcionar. A gente vai enviar aqui no chat um arquivo zipado, uma pasta, com todos os currículos que a gente coletou do LinkedIn de vocês. Então, podem aproveitar para já ir se conectando uns com os outros, para a gente também fortalecer a nossa comunidade ClickUp. E aí, dentro dessa pasta, vocês vão poder encontrar os seus currículos de LinkedIn baixados. A gente vai enviar aqui no chat também um link para um formulário. E aí, vocês vão preencher esse formulário e anexar o currículo de vocês. E aí, o nosso sistema, né, construído com a IA do ClickUp, vai nos ajudar, e esse é o fluxo que a gente vai passar de demonstração, a tirar o nosso candidato selecionado mais compatível com a nossa vaga de marketing. E aí, no final, a gente tem uma foto do nosso prêmio, que é o nosso kit de onboarding. Eu estou com ele aqui, para quem quiser ver, quem for a pessoa mais compatível, vai ganhar um kit de onboarding e um dia no nosso escritório, um dia como um Taskupper, em que a gente vai conseguir interagir, né, com o ganhador, fazer um assessment do seu Workspace ClickUp com os nossos especialistas. E aí, a gente não quer que ninguém fique triste, então quem não for selecionado para a vaga, no final a gente ainda vai sortear 5 participantes e cada um vai ganhar 1 hora de consultoria com os nossos especialistas ClickUp, para a gente também fazer um assessment do seu Workspace, sugerir potenciais melhorias. Então, a ideia é que a gente possa interagir bastante, que vocês fiquem até o final, que eu sei que vocês não vão querer perder a possibilidade de ter um dia como um Taskupper. Com CDs, né? Bom, perfeito.
Enquanto eu vou abrindo aqui a demonstração para vocês, vou contar um pouquinho do CupBrain e uns casos que vocês podem utilizar ele, tá? Ele tem agentes que é para automatizar tarefas e alguns processos mais complexos, campos de IA que ajudam a incrementar, enriquecer essas informações dentro da sua lista, né? Criação de tarefas, subtarefas, documentos automáticos. Tem a possibilidade de salvar prompts e compartilhar esses prompts com outros colaboradores. E o AI Writing, que é para gerar textos, corrigir textos e adicionar conteúdos, enfim, dentro do ClickUp, tá? E o Note Taker, que eu vou mostrar já para vocês. Enquanto eu arrumo aqui, um minutinho só, deixa eu só ver se... Esses bullet points são algumas das funcionalidades que a gente vai mostrar para vocês no fluxo que a gente preparou de apresentação. Perfeito, gente. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Aqui está um exemplo do Note Taker, tá? Agora vocês estão conseguindo ver essa parte do Note Taker? Perfeito. Bom, gente, esse é um exemplo do Note Taker. Aqui primeiro a gente tem o título, né? Que é o título da reunião que vocês tiveram e a data que foi ocorrida. Aqui, quem entrou nessa reunião, quem participou dela, e abaixo a gente tem uma gravação dela. Então, caso vocês queiram dar replay nessa gravação, baixar, enfim, vocês conseguem, tá? E aqui tem um pouquinho de uma visão geral que ele coleta para a gente, principais conclusões, próximos passos, tópicos principais e a transcrição dessa reunião. Caso vocês tenham também mais de algum e-mail, você consegue adicionar ele no único calendário, tá? Ele é bem interessante. Bom, fez sentido? Se alguém tiver alguma dúvida, podem mandar aí no chat, tá? Vocês conseguiram realizar aí a inscrição no formulário? Deu tudo certo? Eu vou repetir a dinâmica junto com o pessoal, que aí todo mundo consegue fazer e a gente explica bonitinho como que vai ser. Eu vou abrir a pasta e eu vou abrir o currículo, o link do formulário. Gente, para deixar claro, tá? Essa dinâmica, o que a gente fez, né? Pegou os dados públicos de vocês do LinkedIn, a gente jogou todos eles numa pasta para facilitar a vida de vocês. E aí a ideia é que vocês subam esses currículos nesse formulário que a gente mandou no chat. Isso. E aí eu queria pedir para vocês, por favor, utilizarem esse último link que eu mandei, e eu vou compartilhar minha tela, e é esse aqui. E aí é para inserir o nome completo, e-mail, celular, escrever brevemente o que vocês gostam de fazer, se tem domínio da língua inglesa, da língua espanhola, o ano de conclusão da graduação, porque deseja trabalhar conosco, e aí aqui vocês podem fazer o upload. Nessa pasta que a gente mandou é onde estão os currículos zipados. E aí podem ficar tranquilos que o ClickUp é LGPD compliant, então não tem problema subir. E aí, se não der certo, se alguém tiver alguma dúvida, pode avisar. Ah, e tem alguns currículos que a gente não conseguiu achar o LinkedIn tão fácil, e aí eu vou mostrar como faz o download, se caso o seu currículo não esteja nessa lista. Aqui é só ir no próprio perfil e em Resources, vocês conseguem salvar o currículo como PDF, e aí dá para fazer o upload de volta no formulário. Tá dando certo, pessoal? Estão conseguindo fazer? A gente recebeu uma inscrição até agora. E Letícia, que preencheu, já digo que sua compatibilidade foi alta, hein? Tem grande chance de que você viva um dia de TaskUpper com a gente. Perfeito. Pode seguir aqui, então? Não. Espera mais um pouquinho. Eu vi que teve algumas pessoas que acabaram de entrar, e aí, só para explicar um pouquinho do nosso webinário, a gente está fazendo uma dinâmica. E aqui no chat, a gente vai reenviar, que eu não sei se vai o histórico de chat, 2 links. Um de um formulário e um outro link de uma pasta no Box com alguns arquivos. E aí, a ideia é que vocês possam entrar nessa pasta do Box, baixar seu currículo e subir no formulário. Gente, a gente vai mostrar aqui para vocês, eu estou vendo já as inscrições subindo, e a lista é muito legal. Vocês vão ver a análise de compatibilidade. Tem gente que está aqui que a gente conhece, então, não sei, Álvaro, se você está ouvindo, a gente subiu por você, tá? Ah, uma coisa legal de pontuar com vocês, enquanto vocês vão preenchendo os formulários, é que como o Ti estava mostrando o Note Taker,
tem muita novidade, a ClickUp lançou muitas novidades de IA esse ano. Então, os agentes foram lançados e aprimorados esse ano. A gente vai mostrar para vocês no final da demonstração como utilizar os agentes de IA do ClickUp. O Note Taker, que o Thiago mostrou, a gente está gravando essa reunião com o Note Taker. E aí, no final, né, a gente faz um e-mail de follow-up para todo mundo com a gravação pelo Note Taker para vocês verem ele funcionando também. Então, aqui a gente vai explicar tudo certinho no fluxo de demonstração. Mas o legal é ir falando que essas funcionalidades foram aprimoradas e algumas foram até lançadas esse ano. E essa foi a motivação tanto do nosso webinário quanto dos nossos vídeos. E aí eu vou mandar o link do nosso canal aqui no chat. E aí vocês conseguem dar uma olhada também depois. A gente postou vários vídeos durante todo o mês de outubro falando das novas funcionalidades do ClickUp. Então, às vezes, lança aquela release nova, eu não sei muito bem como utilizar. Aqui no nosso canal tem alguns tutoriais para vocês acessarem e dar uma olhadinha. E se vocês quiserem ver um vídeo sobre uma funcionalidade específica, podem mandar também. Vocês podem colocar no comentário ou mandar aqui no chat, enfim. No final da apresentação tem um QR Code para entrar em contato com a gente também. Espera só mais 2 minutinhos, pessoal, para a galera ir preenchendo. E a gente já inicia aí a demonstração. Boa. E aí, para garantir que todo mundo entendeu o fluxo que a gente vai passar, como tem algumas pessoas que foram entrando, né, durante o começo da reunião, eu vou repassar a nossa dinâmica, só para ter certeza que todo mundo entendeu. Então, hoje, a nossa ideia é mostrar um fluxo de RH funcionando dentro do ClickUp, não somente pelo fluxo de RH em si, mas por todas as funcionalidades de IA que apoiam na análise de dados e no realizar de tarefas também, automações personalizadas, enfim. A gente construiu esse fluxo de RH, que é o fluxo que a gente vai passar, e aí a gente vai fazer uma dinâmica em que vocês estão preenchendo um formulário com currículo, enfim, e a IA do ClickUp vai ajudar a gente a fazer essa análise, ter a pessoa mais compatível com a vaga e tudo mais. E essa pessoa mais compatível vai ganhar um dia com a gente no nosso escritório e um kit de onboarding TaskUp. E aí, durante toda a apresentação, a gente vai mostrando as funcionalidades no detalhe, então, os bots, os agentes, os campos de IA da plataforma e como eles apoiam nessas atividades de um fluxo de recursos humanos. Bom, beleza, pessoal. gente. Pode falar. Boa. Pode começar. Beleza. Bom, gente, eu vou começar aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Enfim. Então, após o preenchimento daquele formulário, vocês candidatos, no caso, vão cair aqui nessa lista, tá? Que é pendente de avaliação, onde a gente vai conseguir avaliar vocês aí ao longo dessa candidatura da vaga, tá? Um ponto interessante é que aqui a gente já consegue notar que tem campos de IA no começo dessa lista. Então, a gente tem... O que são esses campos de IA, né? Eu tinha explicado para vocês que eles ajudam a incrementar, enriquecer informações dentro da plataforma. Mas o que esse em específico faz? Compatibilidade da vaga. Aqui eu vou clicar em editar o campo e eu vou mostrar para vocês, tá? O que esse campo faz? Ele analisa criteriosamente os campos que vocês preencheram anteriormente no formulário. Então, ele utiliza uma escala de 0 a 10, analisa, faz esse ranking, né, para classificar a compatibilidade de vocês com a vaga. Então, ele ranqueia, faz essa compatibilidade tudo automaticamente por IA, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a Raíssa, que veio muito alta, e os outros também que vieram alta, baixa, razoável e assim por diante. A gente tem também esse outro campo de IA, que é o sentimento e energia emocional. E aqui eu vou colocar em editar campo para mostrar para vocês. Ele tem como objetivo, esse campo, analisar os campos preenchidos do formulário, como o conte brevemente o que você gosta de fazer e por que você deseja trabalhar conosco. E ele, com base nessa análise do que vocês responderam, né, ele vai classificar o tom predominante de cada perfil. E aí, com isso, ele gera essas respostas para a gente, que é o energizante, o negativo, o tenso, e assim por diante, tá? É um prompt muito mais complexo por trás, mas aqui a gente está mostrando só para vocês o resultado, tá? E aqui a gente tem um campo também nativo de resumo, que ele traz um resumo desses campos preenchidos para vocês. Aqui eu posso dar um exemplo até, vamos no Alex. E ele traz em inglês, mas vocês conseguem traduzir até mesmo com a IA do ClickUp, tá? Caso vocês queiram.
Com isso, após essa análise do e-mail, celular, da compatibilidade, eu vou pegar aqui de exemplo a Raíssa, tá? Você se incomoda, Raíssa, se a gente usar o seu de exemplo? E depois, futuramente, fazer uma mini entrevista de Não, tá tudo. tudo bem. Ah, não, aí também não. Tá brincando, fica à vontade. Perfeito, obrigado, viu? Então, aqui, para continuar essa entrevista, eu vou vir aqui no meu módulo de chat, tá? Ele veio na parte errada, eu quero expandir ele aqui. Deixa eu só achar o assistente que eu vou digitar. Eu tinha só assistente de entrevista, perfeito. Esse é um canal, tá, que a gente criou no chat. O chat do ClickUp, ele é um módulo novo e ele tem como objetivo, tá, centralizar as comunicações dentro do ClickUp. Então ele é como se fosse um Slack, um Teams mesmo, tá? Eu vou achar a tarefa da Raíssa aqui, um minutinho só. E já vou mostrar para vocês como ele funciona. Perfeito. O que eu estou fazendo aqui, tá? Eu peguei a candidata Raíssa, joguei aqui no chat, e aqui a gente vai trabalhar com agente. O que esse agente vai fazer? Ele vai analisar o currículo da Raíssa e depois ele vai criar essas perguntas relacionadas ao seu currículo, tá, Raíssa? Por isso que eu falei de realizar essa mini entrevista só para você ver se as perguntas são coerentes, tá? Então, aqui no chat do lado, a gente tem outros tipos de canais que a gente criou. Por exemplo, uma conversa com o Thomas, caso você queira ter uma conversa direta com outro colaborador. Então, tem várias funcionalidades no chat que você consegue fazer. Um FAQ, por exemplo. Aqui a gente tem um FAQ de férias também, que a gente consegue tirar dúvidas sobre férias dentro desse FAQ, que é um agente que responde. E, enfim, entre outras coisas. Se vocês quiserem saber mais também, a gente tem alguns links úteis que eu posso enviar para vocês depois. Acho que já deu tempo aqui a gente. Deixa eu dar um som F5. Caso. Eu atualizar essa parte. Tá fazendo sentido para todo mundo? Perfeito. Então ele adicionou essas perguntas de acordo com o seu currículo aqui dentro da tarefa, tá? Então, por exemplo, perdão, diminui aqui. Raíssa, vou agora te entrevistar, já que você falou que você não se incomoda, então vamos lá. Você liderou squads multidisciplinares e implementou processos ágeis em diferentes empresas. Você pode descrever para mim um desafio significativo que você enfrentou ao alinhar equipes e áreas distintas e como superou esses obstáculos? Legal. Sim, eu tive eu tenho um case que, em determinado momento, como eu estava lidando com uma squad especificamente de QA na época, a gente até chamava de QA de operação, porque a gente fazia testes em operação, e deu muito certo, a gente conseguiu clientes com isso, porque a gente conseguiu pegar erros que a gente que a gente não tinha pegado em homologação, em sandbox, e a gente conseguiu pegar na operação, né, quando estava rodando em produção. E eu basicamente criei essa squad, assim, ela não existia. Então foi muito interessante. E como não existia, a gente teve que acabar juntando outras equipes, né, outras áreas, e acho que a gente superou empiricamente esse obstáculo, porque a gente conseguiu testar, deu muito certo, e acho que isso é muito baseado num perfil que eu tenho, que é bem cross, assim, que é de realmente conseguir traduzir coisas entre áreas. Então, acho que isso é bem importante, a gente traduzir uma coisa que um dev está falando para uma pessoa de produto. Acho que esse foi o principal desafio. Não, bem interessante. Obrigado, Raíssa. E agora, com a sua experiência, né, com essa análise dos dados para tomada de decisão, você pode contar um pouquinho a situação, algum insight obtido por dados que mudou o rumo de um projeto ou produto? Teria algum exemplo ou você quer que eu faça alguma outra pergunta? Faz sentido essa pergunta que Não, tudo bem, faz sentido. Só em outro caso, eu acho que foi interessante isso aí da IA, porque ele acabou pegando experiências diferentes. Então, se eu falar aqui, se eu responder aqui essa pergunta que você está me fazendo, eu vou para outro projeto, mas legal.
Vou dar um exemplo aqui de um caso que aconteceu recentemente, de que a gente tinha um processo que a gente chama de help, é como se fosse um ticket, assim, um chamado para um suporte, um N3, alguma coisa relacionada em outras empresas. E a gente viu que não estava legal, assim, a gente não conseguia ter dados disso, e a gente usa pelo Slack a integração com o ClickUp. Então, a gente acaba precisando levar muitos dados que a gente captura no Slack para o ClickUp. E nesse processo, foi um grande aprendizado para mim, eu acho que a gente conseguiu entender muitos funcionamentos e muitos dados que o ClickUp conseguia dar para a gente, e com isso a gente conseguiu levar mais coisas e ter insights. Então, hoje a gente consegue calcular, por exemplo, tempo que uma tarefa é atribuída a alguém, ou então o tempo que a gente demora para resolver aquilo. Acho que isso é bem interessante. Perfeito. Bom, obrigado, viu, Raíssa? Agora você vai ver que interessante que a gente vai fazer. Muito obrigado pela participação. Bom, continuando aqui, um ponto interessante que a gente vai fazer agora é pedir para a IA analisar essas respostas, né, que a gente fez dentro dessa mini entrevista. Então, vou colocar aqui um prompt que a gente tem, que analisa as respostas do candidato e gerar um relatório. Então, com os pontos fortes, as oportunidades de melhoria, e no final vai ter uma recomendação. Então, eu vou colocar esse prompt, tá? Ele vai pensar, e aí depois vai gerar esses pontos fortes do relatório e tudo mais. Então, ele trouxe aqui como ponto forte um exemplo. Forte motivação para a vaga, demonstrando paixão por metodologias ágeis e pelo ClickUp. Experiência relevante em estruturar boards, padronizar campos e facilitar a comunicação. E aí, descendo mais abaixo, ele fez oportunidades de melhoria. Poderia apresentar exemplos mais específicos, mensuráveis de conquistas, e assim por diante. E no final tem uma recomendação, tá? Altamente compatível com a vaga, viu, Raíssa? Estaria aprovado. Que e aqui, legal. com isso, a gente vem aqui no status da tarefa e muda ela para aprovado, tá? Perfeito. Alterando ela para aprovado, agora a gente vai começar um onboarding aqui da Raíssa, que a Larissa vai tocar essa parte, tá? Muito obrigado pela atenção até aqui. E agora com a Larissa. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Vou começar a apresentar, vou compartilhar minha tela. E, Raíssa, eu queria agradecer novamente a sua participação, o seu engajamento respondendo a nossa entrevista. Ressalto que você foi a ganadora, que foi a pessoa mais compatível, então a gente vai te agradecer com um dia como uma Test Cooper e o nosso kit de onboarding. E a Raíssa, ela é analista de produto na ARI, então já se conectem com ela no LinkedIn também. Agradeço a participação. Agora a gente vai seguir com o fluxo da demonstração, então pensando em tudo que aconteceu até aqui, né? A Raíssa preencheu um formulário, se candidatou a uma vaga, colocou o currículo dela em anexo. O que a IA fez? Analisou esse currículo, disse se ela era compatível ou não, analisou as respostas dela, a gente viu que ela tinha um grau de alta compatibilidade. Aí, com a ajuda da IA também, a gente gerou perguntas para a entrevista, e aí depois o Thiago usou essas perguntas para realizar a entrevista com a Raíssa. E aí, agora que ela já foi entrevistada, a gente vai começar o processo de onboarding dessa nova colaboradora e eu vou compartilhar a minha tela com vocês com o ClickUp, para vocês verem isso acontecendo na prática. Até aqui, ficou alguma dúvida? Está ficando claro para todo mundo? Qualquer dúvida podem ir mandando no chat também, tá bom? Então, aqui estou compartilhando minha tela dentro do espaço de trabalho que a gente está usando para fazer essa demonstração, essa apresentação de webinário. E aí, aqui a gente tem já algumas listas de onboarding, e eu vou criar uma lista nova. E aí, a gente vai utilizar um prompt de IA para ajudar a gente a criar as tarefas do onboarding da Raíssa. Então, aqui eu vou clicar em Faça uma pergunta e eu vou utilizar um prompt que a gente criou. E aí, o legal é falar que a gente está abrindo bastante essa tela e mostrando a gente copiando e colando prompts, mas a gente pode não só colar prompts aqui, mas salvar esses prompts utilizados. A gente consegue salvá-los, disponibilizar para outras pessoas da nossa empresa ou deixá-los privados só para a gente. Então, aqui eu consigo adicionar um novo prompt, vou mostrar essa funcionalidade para vocês. Aí eu posso colocar um título, por exemplo, onboarding.
E aí eu coloco o prompt e decido para quem vai poder visualizá-lo. Eu vou criar esse prompt e a gente pode utilizar. Aí ele vem aqui como um prompt salvo. Eu vou usar esse aqui que já estava... Ah, é bem o que eu acabei de criar. E aí aqui eu deixei bonitinho para ele considerar os dados do candidato que estão na tarefa, porque se fosse só para criar um template, a gente poderia criar um template de lista que é uma funcionalidade do ClickUp. Mas eu quero usar um prompt justamente para falar, considere os dados que estão na tarefa da candidatura da Raíssa. Porque ele vai conseguir olhar os pontos fortes, os pontos fracos, tudo aquilo que a gente já marcou dessa colaboradora. Então, às vezes, a gente traz uma pessoa para a nossa equipe que precisa ter um skill, não tem esse skill tão fortalecido, a gente sabe que ali durante o onboard, durante os primeiros meses, é algo que a gente vai precisar trabalhar. E aí, aqui eu pedi para incluir as tarefas nessa lista, e eu vou rodar esse prompt aqui. E aí, depois que esse prompt acontecer, que rodar aqui, ele vai jogar as tarefas dentro dessa lista e vai pedir para mim colocar... Eu posso pedir, né, para ele adicionar subtarefas também. Então, aqui já está vindo as tarefas. Algumas são tarefas são padrão, de RH, de TI, né? Tarefas padrão. E aí, depois, ele pergunta se eu quero que ele coloque tarefas, subtarefas, enfim. Aqui a gente preparou uma visualização de quadro, que é bem utilizada também. Então, aí a pessoa está no onboarding dela, ela vai realizando as tarefas, vai colocando as tarefas em progresso, colocando as tarefas como concluído, enfim. E no final, é legal que a gente gere um relatório de tudo isso que está acontecendo. E aí a gente consegue fazer isso, gerar esse relatório por aqui também. E aí a gente já tem um prompt salvo para fazer isso. E aí a IA vai gerar para mim um relatório analisando todas as tarefas. A gente está mostrando isso acontecendo aqui dentro do chat com a IA, para conseguir ficar bem dinâmico para vocês durante o webinário, vocês verem acontecendo. Mas isso poderia ser um campo, por exemplo, dentro de um dashboard. A gente poderia ter um dashboard do ClickUp e um campo em que a gente faz esse mesmo processo de deixar um prompt aqui de criar um relatório com base nas tarefas de uma lista. Essa é a ideia, mostrar um relatório sendo criado com base nas tarefas de uma lista. E aí, quando a gente clica aqui, ele leva certinho para o documento. E aí, o legal de falar é que esse é o interessante, né? Com tantas ferramentas de IA no mercado, por que utilizar a IA do ClickUp? Porque a gente consegue integrar esse IA em todo o seu universo de projetos, de tarefas, de processos. Então, fica tudo num lugar só e a gente consegue, por exemplo, criar um relatório com IA e ele já vem dentro de um workspace, dentro de um documento, ou criar um relatório que considera dados que estão em uma tarefa específica, como a gente fez no caso da tarefa de admissão da Raíssa. Aí aqui vem um relatório, etapas do onboarding, responsáveis, objetivo, observações, ele tira essas informações desse doc com base no que estava nas tarefas. Legal. E aí, seguindo com a nossa apresentação, o onboarding da Raíssa foi realizado, né? E ela vai começar a realizar suas primeiras tarefas. E a gente preparou uma tarefa aqui para mostrar para vocês. Um exemplo, né, de tarefa. A tarefa que a gente criou, uma tarefa de criar um artigo com base em um vídeo de YouTube. Então, tem um vídeo no YouTube com uma transcrição. E a gente vai utilizar um bot do ClickUp para apoiar na criação de um artigo com base na transcrição desse vídeo. O legal é aqui a gente mostrar para vocês os agentes do ClickUp funcionando. Eu vou abrir a automação de agente para mostrar para vocês. Então, aqui eu vou começar criando a minha tarefa. A gente criou uma ali em cima. Eu vou criar mais uma para vocês verem do começo. Então, aqui eu criei a minha tarefa, né? Artigo blog note taker.
E eu vou entrar nesse vídeo específico e pegar a transcrição. É um vídeo do YouTube nosso, tá, gente? A gente Sim, tem também no vídeo da descrição do nosso vídeo. a gente fez um vídeo sobre a funcionalidade do Note Taker. Aqui eu vou pegar a transcrição desse vídeo. E eu vou jogar a transcrição desse vídeo na descrição da tarefa. Da tarefa que a gente acabou de criar. Então, aqui na descrição, eu vou colocar já a transcrição desse vídeo. E vai gerar aqui, daqui a pouco, um documento com um artigo de blog criado a partir dessa transcrição. E eu vou mostrar para vocês agora o agente do ClickUp que está fazendo isso. Ele tá aqui. Eu vou clicar no botão, né, para gerar o artigo. Esse é o meu gatilho. Eu venho gerenciar agentes e eu vou mostrar como esse agente está funcionando. Então, aqui a gente tem o gatilho, que é gerar um artigo, que é flegar, né, a coluna gerar um artigo. E o que esse IA vai fazer? Então, aqui a gente escolheu a opção de lançar automação de IA, e esse é um jeito de deixar as automações muito mais granulares, porque a gente não tem uma ação específica, a gente consegue direcionar o agente de uma maneira muito personalizada do que a gente quer que ele faça. Então, aqui a gente está falando, quero que você crie um artigo de blog completo a partir da transcrição de vídeo na descrição da tarefa, e como esse artigo deve ser, né? Informativo, bem estruturado, adaptado para leitura online. Então, a gente está dando um direcionamento bem específico, e que a gente quer esse artigo em português, inglês e espanhol. E aí, aqui os requisitos, né? Adapte o texto para formato de blog, tornando claro, cria as versões em idiomas diferentes. Isso aqui faz muito sentido também em empresas que têm tom de voz muito bem definido. Então, todos os artigos precisam seguir um tom de voz específico. Então, a gente consegue criar os artigos já nesse padrão. E aí, eu queria mostrar para vocês também isso aqui. A gente consegue escolher as fontes que a IA vai utilizar. Aqui a gente está colocando o workspace inteiro, mas eu poderia colocar, por exemplo, um documento com a descrição do tom de voz. Um documento com uma descrição específica de algum processo, de alguma documentação que precisa ser observada na hora de criar esses conteúdos, por exemplo. Aqui, outras fontes, é bem legal também. O ClickUp é uma plataforma de muita integração, então a gente consegue conectar essas automações com dados que estão na nuvem, que estão no seu Gmail, enfim. Aqui a gente usa o Box, né? Então a gente consegue conectar com dados do Box. Daqui a pouco eu mostro a busca conectada. Esse é um exemplo de agente de IA do ClickUp, mas tem vários outros. Quando a gente vai criar um do zero, a gente consegue escolher o que esse agente faria. Então, aí, por exemplo, um agente para criar tarefas, um agente para criar documentos, para editar campos personalizados, utilizando a IA, várias possibilidades. Agora eu vou mostrar, né, para vocês verem o resultado. Ele vem aqui para mim como um anexo. Aí vai abrir o documento e vocês vão conseguir ver que ele cria bonitinho o artigo. E ele criou já em inglês, criou em espanhol aqui embaixo também, ele cria nas 3 versões. E aí, por exemplo, eu achei que esse texto não ficou muito bom. A gente consegue também utilizar a IA para melhorar a escrita, corrigir a ortografia, deixar mais longo, mais curto, simplificar. Aqui são mais ajustes, não tanto de automação, mas ajustes de escrita mesmo. Até aqui, tá fazendo sentido? Tem alguma dúvida? Para finalizar a demonstração, eu queria mostrar para vocês um pouquinho da busca conectada. Então, aqui no ClickUp eu te mostrei, né, dentro dos agentes, que a gente consegue conectar esses agentes com itens que estão na nuvem, com outros aplicativos, enfim. Mas a gente consegue também, a partir daqui, fazer uma busca conectada. E essa busca conectada é acessar outros aplicativos a partir do ClickUp. Então, eu posso fazer uma busca no e-mail, por exemplo, conectar o ClickUp com o meu Gmail. Aqui eu fiz a conexão com o Box. Então, todos os arquivos do Box que eu tenho aparecem aqui. Eu posso fazer uma busca por um PPT específico, por um documento específico, por exemplo. E outro ponto importante de mostrar também é que a IA do ClickUp ela tem conexão com o ChatGPT, com o Claude, com o Gemini.
Então, a gente consegue, a partir da IA do ClickUp, acessar essas outras inteligências artificiais também. Então, finalizando essa parte da apresentação, agora a gente vai abrir para as perguntas e respostas. Gente, um pouquinho antes da gente abrir para as perguntas e respostas, vamos só contextualizar um pouquinho do que rolou até agora, né? Do que aconteceu. Bom, gente, a gente primeiro teve preenchimento do formulário, então os candidatos se inscreveram. Depois teve esse ranqueamento, né, de compatibilidade com a empresa, a criação de perguntas por IA. Também a gente conseguiu ver aí outros campos de IA, né, tendo resumo. E depois a gente vai para o onboarding, onde a gente acabou de ter a apresentação da Laris do onboarding, né, e que a Raíssa acabou ganhando, perdão, acabei esquecendo um ponto importante. A Raíssa acabou ganhando o prêmio principal, né, gente? Ela que deu a competitividade mais alta. Mas no final ainda a gente vai ter o sorteio das horas de consultoria. Só deixando claro para vocês esperarem até o final. Então vai ser empolgante. Espero que vocês tenham sorte aí. E contextualizando depois o onboarding, né? Do colaborador, da Raíssa, no caso. A gente teve aí a inscrição dela, a criação do artigo, então a ajuda dos agentes para criar esse artigo. E depois a transcrição, né, da criação do artigo e a publicação dele, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente pode partir para as perguntas e respostas, tá? Obrigado aí pela atenção. Você quer que eu compartilhe aqui, né? Não tem problema? Pode compartilhar. A gente preparou um slide bem legal para as perguntas e respostas, que tem também um QR Code. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, se tem alguma funcionalidade que vocês viram, ficaram com dúvida, querem saber mais, podem entrar em contato com a gente a partir desse link na apresentação. Não precisa ter vergonha, a gente pode abrir o mic. Um de cada vez. Gente, o QR Code que está aqui disponível é para vocês entrarem em contato com o time comercial, tá? Caso vocês queiram saber mais sobre os serviços, querem saber mais sobre alguma funcionalidade do ClickUp e tudo mais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando, tá? Não tem problema. A gente acabou de lançar uma enquete aqui no Teams, então podem ficar à vontade para responder. E é sobre qual desses fluxos fez mais sentido com o que vocês já vivenciaram hoje, se o fluxo de RH, o fluxo de marketing que a gente mostrou. Podem ficar à vontade para abrir o link e responder também. Perfeito, gente. Teve 10 respostas agora. E aí, Raíssa, tá ansiosa para visita no escritório? Legal, gente. Fiquei animada, assim. Estou usando muito o ClickUp recentemente e acho que vai ser bem interessante. Perfeito, que bom. Bom, além dos brindes também, né? A gente está aguardando vocês aí, depois a Larissa vai entrar em contato e a gente fala mais sobre, tá? Beleza, maravilha. E aí, esse momento de perguntas e respostas, ele é muito sobre a demonstração que a gente mostrou hoje, mas também sobre dúvidas gerais que vocês têm sobre a plataforma. Então, a gente já fez webinários como esse no passado, e a gente recebia muitas perguntas gerais sobre o ClickUp, então podem ficar à vontade, esse é o momento. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês gostariam de saber, que não entenderam muito bem, esse é o momento. Uma duvidazinha aqui sobre a IA. Todos esses fluxos, mesmo que muito diferentes, um que vocês fizeram uma perguntinha, fizeram um prompt, o outro que já tem lá no chat, cada uma dessas funções, mesmo que bem diferentes, que usam a IA, consomem um crédito, certo? Sim, perdão, pode falar, Tim. Pode falar? A gente está com o consultor aqui, o Ale, ele vai responder essa pergunta. Deixa eu só. Acho que pode deixar seu microfone mesmo. Então, isso inclusive é uma pergunta muito recorrente, Raíssa. Sim, ele consome créditos, cada funcionalidade, vamos dizer assim. Então, eu tenho os campos de IA, eu tenho os AI cards, né, os widgets de IA de dashboards. Cada um tem seus créditos específicos e cada um, vamos dizer assim, é alocado aqueles créditos
a depender da funcionalidade que você está utilizando para daquela IA. Só que isso é um tema muito latente para a própria ClickUp, tá? Até sendo transparente com vocês. O ClickUp ele está ainda também mudando essa lógica, né? Antes eu comprava a IA como um todo e eu tinha todos os acessos. Aí eles foram mudando as políticas de negócio para não, agora você vai ter oportunidade de eu quero comprar só o AI Note-Taker, ou eu quero ter um bundle, um serviço completo. E aí agora eles estão seguindo uma tendência de mercado, né? Outras plataformas seguem essa mesma ideia de créditos de IA. Então é algo muito latente hoje dentro da própria ClickUp, das próprias regras de negócio que eles estão fazendo. Mas, em linhas gerais, respondendo a sua pergunta, sim, ele consome esses créditos de IA. Quando você acessa as suas configurações do Workspace, quando você é um administrador ou proprietário do seu ambiente, você consegue ter uma aba lá que se chama uso da IA. Então, por lá você consegue identificar qual que foi a sua utilização, né? Quanto que você utilizou de créditos em cada funcionalidade específica que a gente comentou. Se você quiser compartilhar a tela, Thiago, por favor. Aqui. Perfeito. Eu acho que eles só estão vendo outra, né? Vocês Dá estão pra ver conseguindo só o ver o outro Canva. da... Ah, tá, Só o perfeito. Canva. Deixa eu mudar aqui. Um minutinho só. Tava pegando na outra janela. Isso. Bom, então é isso que o Ale falou, né? Desses usos de IA. E aqui você consegue analisar quantos créditos você tem, previsão de uso de créditos, e aí ele detalha no que você está utilizando, né? E o total de créditos aí utilizados, tá? E aí você pode analisar. Faz sentido, Raíssa? Não, entendi. Eu acho que eu nem tenho essa visualização muito específica desse detalhamento de uso, talvez por causa do plano. E recentemente a gente testou um campo que preenchia com IA, um campo personalizado, e acho que a gente gastou todos os nossos créditos de IA. Mas é isso. Para você ter aquela visão, você precisa ser ou administrador ou proprietário do sistema. Aí aquelas opções das configurações do Workspace libera para você. Se você é o perfil de membro, né? Lembrando, o ClickUp ele tem diferentes tipos de usuário. A gente tem o usuário que é o convidado, o membro limitado, o membro, aí o administrador e o proprietário. Para ter acesso a essas configurações do Workspace como um todo, só sendo administrador e proprietário, caso. Ah, não, perfeito. É que eu sou assim, é que a gente já consumiu mesmo. É que todo... Ah, perdão, você fala que todo Workspace tem um créditozinho de IA para usar como se fosse um trial, sabe? Mas aí quando tem a IA mesmo no espaço de trabalho, tem um limite bem maior. Mas bom que vocês testaram. Tá. Testamos, quem sabe um upgrade em breve. Você ia falar alguma coisa? Raíssa, aproveitando que você abriu o microfone, já ia aproveitar para perguntar se você é daqui de São Paulo mesmo, o escritório fica em São Paulo, aí só para saber da questão de logística, assim. Isso, eu sou daqui de São Paulo, sim. O escritório fica na Paulista. Ah, perfeito. Teve até um evento lá do Tascap com o ClickUp recentemente, que foi lá no prédio que tem o Itaú embaixo. Sim. Em abril, né? Perfeito, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Olha, Raíssa, aqui tá um exemplo da garrafa do brinde, tá? Que vai vir aqui com você do onboarding. Ah, ok. Perfeito. Ah, incrível. Legal demais. Queria Vai fazer um gostar. onboarding da Ari. Gostei do comentário do Thomas. Vamos lá, Perfeito. só colar. Perfeito. Depois a gente Oi. marca aí. Oi. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Maurício. Eu tenho uma dúvida referente a... Porque eu tenho uma licença business e gostei muito da funcionalidade do Note Taker. E eu queria muito saber se eu posso encomendar por fora ou assinar algum outro plano. Entende? Pedido um upgrade? Isso. Pode sim. A gente entra em contato com você. Você já tem ideia de qual licença você quer? Ainda não.
tô pensando. Mas Pô, queria saber se tinha algumas opções e afins. então, Maurício, a ideia é que o note-taker, ele não é atrelado diretamente à licença, mas você consegue, que nem eu comentei, né? Lá no início você comprava a IA como um todo, né? Como um pacote completo. Hoje Uhum. você também consegue, eu quero só a funcionalidade de note-taker, você consegue comprar essa única funcionalidade para o seu workspace como um todo. Assim, você não precisa ter todos os módulos de IA, né? Vamos dizer assim. Você consegue comprar isso separado, assim. E complementando a resposta Resumindo, do. Caramba, que legal. Então dá pra retirar por fora. Ah, desculpa, Lari, pode continuar falando. Imagina. Você falar aqui, complementando a resposta do Ale, qualquer licença é compatível com a IA, com o NoteTaker. Então, por exemplo, não precisa ser licença Enterprise. Dá para utilizar na Business Plus também. Então, boa pergunta. Independente de licença, vocês conseguem adicionar o pacote de IA e o pacote de NoteTaker. Uma coisa que eu queria saber também é qual que são a diferença entre as licenças Free, Unlimited, Business e afins. Varia muito, tem muita diferença na licença, mas as principais diferenças que tem é da Unlimited para, lógico, da Free para Unlimited. Você tem maior widgets de dashboard, você tem mais automações, mas você não tem condição nas automações. As automações condicionais só Hum, são a partir da Business Plus. Você consegue adicionar lógica condicional entre elas, tá? Também tem um formulário com lógica condicional dentro da Business Plus, né? Da Business para Business Plus. E também você consegue tem um maior limite de automações, tá? Também. e para complementar, Thiago, Pode falar. conforme você vai subindo as licenças, naturalmente você vai ganhando mais governança para o seu sistema, né? Então, as licenças mais altas, como Enterprise, Business Plus, você acaba tendo esse maior controle com questão de permissionamento, compartilhamento de itens, configurações mais avançadas de login. Então, por um exemplo, é só na Enterprise que você consegue configurar single sign-on para quem é Microsoft Suite, né? No caso de Google Suite, já é a partir da Business. Mas tem algumas diferenças, que nem o Thiago falou, questão de limite de automação, algumas lógicas condicionais, mas em linhas gerais acaba sendo mais no quesito de compartilhamento e permissionamento mais granular, a nível até de você poder fazer permissionamento de colunas. Uhum. Nossa, nesse nível, o permissionamento? Caramba. Sim, permissionamento de campos personalizados. Por exemplo, na ClickUp eles chamam de gerenciamento de campos personalizados avançados, onde você pode restringir diferentes tipos de campos, até mesmo só deixar eles para você, ou definir as permissões, né? Você só pode definir, se ele pode editar ou nem pode ver, tá? Tem diferentes tipos, é bem interessante. Se quiser, depois eu posso até te mandar um artigo ou a gente entra em reunião e conversa sobre isso. Caramba, eu quero sim. É, Obrigado. perfeito. Eu que agradeço a participação, Maurício. Leonardo, pode falar. Opa, bom, queria agradecer aqui a apresentação, primeiramente. Muito obrigado, a apresentação bem legal. E do webinário. E assim, eu queria perguntar sobre qual é o funcionamento da atribuição das licenças no ClickUp. Tipo, quando um novo membro ele é adicionado ao Workspace, sabe, como que é atribuídas as licenças para ele e o que acontece se não tem mais licenças disponíveis? O que acaba acontecendo com esse novo membro? Perdão, só um pouquinho, Leonardo. A gente vai falar aqui um pouquinho do sorteio, mas você pode repetir essa pergunta, por favor? Quer que eu repita agora? Ou vai fazer o sorteio? Pode repetir, por favor. Tá certo. Eu queria saber sobre como funciona a atribuição de licenças no ClickUp. Tipo, quando a gente tem um novo membro que é adicionado ao Workspace, como que é atribuído para ele e sabe o que acontece se a gente não tem mais licença disponível? O que acaba acontecendo com esse novo membro que é adicionado ao Perfeito. Workspace? Você pode adicionar mais pessoas dentro do módulo de pessoas, dentro do seu Workspace, tá? Mas quando ele é adicionado, se você não tem licenças disponíveis, se você faz parte da revenda de licenças aqui no Brasil, você entra em contato com a gente prepara uma proposta técnica comercial e envia para você. Mas caso você
adicione sem saber que não tenha mais licenças, a ClickUp emite para a gente uma notificação para a gente entrar em contato com vocês falando que tem mais licenças adicionais, e aí a gente repete esse processo de mandar proposta, tá? Falando em permissionamento, você já consegue permissionar o usuário a partir do login, tá? Então você invita ele como administrador, membro, ou uma função chamada Custom Role, tá? Que você pode criar a partir da Business Plus. Tá certo, obrigado. É importante falar também que tem alguns tipos de usuário que não consomem licença. Então, por exemplo, guests, você tem um número limitado de guests que pode editar, então é baseado num cálculo baseado no número de usuários, né, de licenças que você tem no seu workspace. Porém, se você tem um guest, um convidado, que ele tem um acesso de só visualização, ou um membro limitado com acesso de só visualização, isso não consome a licença. Então, você consegue convidar tanto guests quanto membros limitados com um permissionamento de visualização ilimitado. Você pode convidar quantos que você quiser. Só que tem esse detalhe da pessoa que está sendo invitada ter somente o permissionamento de visualização. Quando você muda para a edição ou qualquer outro tipo de nível maior, ele já começa a contabilizar. Caso se for membro, se for um @empresa, aí ele conta como membro, e se ele for uma pessoa externa, às vezes um cliente ou um servidor, ele cai nesse cálculo que eu comentei de um limite de convidados que você pode convidar para o seu workspace como editor. Perfeito, gente. Sem mais delongas, vamos para o sorteio? Animados? Beleza. A Lari vai explicar um pouquinho como vai funcionar esse sorteio e a gente já começa, beleza? Boa. Pessoal, então foi um prazer apresentar o webinário para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Podem esse QR Code para entrar em contato com a gente, então podem escanear, caso vocês queiram entrar em contato mais para frente. Explicando um pouquinho como vai funcionar o sorteio, daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela, e a gente vai sortear entre todo mundo que está aqui na nossa lista de presença, 5 pessoas. Essas 5 pessoas vão ganhar 1 hora de consultoria com um especialista ClickUp da nossa equipe, especialista técnico ClickUp. E essa hora de consultoria pode ser utilizada de várias maneiras. Então, para tirar dúvidas sobre funcionalidades, tirar dúvidas sobre configurações, vai ser 1 hora ali sua com o especialista ClickUp para te apoiar. Então, você pode compartilhar sua tela, mostrar como está funcionando o seu workspace, falar, eu estou fazendo isso, mas eu não tenho certeza que estou fazendo da forma certa. Será que você pode me dar alguma dica de como eu posso fazer melhor, enfim? Então, vai ser um momento bem legal de vocês com a gente. E aí, vamos ver quem vão ser os 5 sorteados. Eu vou compartilhar minha tela. A gente já está com 5 links aqui de sorteio para apresentar. A gente vai sortear 5 vezes e aí a gente vai entrar em contato com essas pessoas, que a gente tem os e-mails de vocês. Então, aqui a gente está com a ferramenta, e aí eu já estou com a minha colinha de nomes para sortear. Se sortear repetido, não vai ganhar 2 horas, aí a gente vai sortear outra pessoa. Vamos lá, primeira sorteada. David de Oliveira. Parabéns, David. Ou Davi, não sei. David mesmo. David, a gente vai entrar em contato contigo para a gente agendar a nossa hora de consultoria. E aí já vai preparando. Olha que legal esse sorteio de novo. Foi a Adriana, da PBH. Legal, Adriana. Depois eu entro em contato com você para a gente conversar dessa de 1 hora de consultoria. Obrigado pela participação. Alex da Silva ganhou também 1 hora de consultoria com a gente. Tiago Almeida e a Thalita Pires Carvalho. Então, parabéns aos nossos 5 ganhadores. Parabéns, Raíssa, que foi a ganhadora Master. Obrigada pela sua participação, agradeço mesmo. E, pessoal, se ninguém tiver mais dúvida, quiser trazer algum ponto relevante, a gente encerra o nosso webinário por aqui. Foi um prazer ter esse momento com vocês. E podem entrar em contato com a gente para falar um pouco de ClickUp, fortalecer nossa comunidade, é sempre bom. Muito obrigado pela participação, gente. Boa tarde e bom final de semana a todos. Obrigado, Valeu. pessoal. Obrigada, Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.